Olá, alunos. Aqui quem vos fala é o professor José Moreira. É um prazer estar falando com vocês. Vamos resolver mais uma questão que já caiu em edições anteriores do OBMEP, que diz: um número inteiro positivo é chamado de interessante quando termina com um algarismo que é igual ao produto dos seus demais algarismos. Por exemplo, 326 ou 326 é um número interessante, pois 3 vezes 2 é igual a 6, não? 10.020 também é um número interessante, pois o produto desses três, 1 vezes 0 vezes 2 é 0. Né? Então o algarismo das unidades é igual ao produto dos demais. Né? Então, ele diz qual deve ser o valor do algarismo A para que o número 1, 4 a 8 seja interessante. Ora, para que o número seja interessante, o produto desses três algarismos, 1, 4 e A, tem que ser 8. Portanto, A tem que ser 2. Né? Mas você pode dizer isso. Né? Podemos escrever isso. Né? Se 14 é interessante, né? Se 14 a 8 é interessante, então um vezes 4 vezes A igual a 8. Então 1 vezes 4 vezes A é 4A, né? Isso tem que dar exatamente 8. Então o A tem que ser igual a 8 dividido por 4. Então nosso A tem que ser 2. Né? Então você já pode responder: o valor, né, de A é 2. B diz: quantos números interessantes de 4 algarismos terminam com o algarismo 6? Né? Então, nesse caso, teremos um número de 4 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, terminando com o algarismo 6. E o produto dos três demais tinha que dar exatamente 6. Né? Então, temos que contar 3 números que multiplicados entre si dá exatamente 6. Quantos são esses números? Né? Então, ver quais são os números que multiplicados entre si dá 6. Para isso, vamos logo fatorar o número 6. É sempre ideal, quando você quiser transformar um número em produto, né, fatorá-lo, né? Porque você pode dividir por 2, que dá 3, por 3, que dá 1, e pode até colocar 1 aqui. Ó. E 2 vezes 3 vezes 1, 6. Né? Além desses 3 números, temos mais outros 3 que multiplicados entre si dá 6. É 1, 1 e 6. Ó, né? Então, essas duas possibilidades, não esqueceu. Além desses 3, temos esses 3 aqui também. Ó, né? Porque 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, se nós montarmos todos os números cujos 3 algarismos sejam esses aqui, ó, né? Vamos pegar esses 3 algarismos e colocar nessas 3 posições. Só que podemos colocar em qualquer ordem, porque o produto vai ser sempre 6, né? Então vamos vou enunciar um princípio aqui para vocês, que é o chamado princípio fundamental da contagem, que ele diz: quando você está diante de uma situação desse tipo, você vai fazendo por parte, uma coisa de cada vez e contando quantas opções você tem. Basta preocupar-se com as opções que você tem. Quer ver? Olha, ó. Por exemplo, eu posso colocar o 2. Ó. Colocar aqui, pode ser o 2. Né? Vou até colocar aqui, ó. Utilizando 1, 2 e 3. Né? Nós temos aqui, ó. Né? Posso colocar o 2, mas eu tinha 3 opções, ó. Eu tinha 3 opções. Coloquei o 2, mas eu tinha 3. Né? Então, vou dizer, quantas opções você tinha? Eu tinha 3. Né? Agora eu só tenho 2, então vou colocar um deles aqui. Né? Só tenho 2 opções. Vou colocar um deles aqui. Qual? Vou colocar o 3, por exemplo. Agora só me resta uma opção, vou colocar 1. Só me resta uma opção, o 1 aqui. Ó. Então esse é um número que serve, ó. 2 vezes 3, 6. Mas eu podia começar com o 3 e fazer a mesma coisa. Podia começar com 1 e fazer a mesma coisa. Portanto,
Essas opções já estão garantindo isso, que eu poderia começar com qualquer um. Portanto, aqui é só fazer o seguinte, ó, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, há 6 possibilidades aí. Ou seja, 6 números, né? Utilizando agora os algarismos 1, 2, 3, 6. Né? Utilizando agora os algarismos 1, 1 e 6. Né? Esse aqui também há a possibilidade de contar, só que aqui trata-se de um caso de permutação com elementos repetidos. Mas como são pouquinhos os algarismos aqui, né, você pode fazer na mão mesmo. Podemos ter 1, 1, 6. Podemos ter 1, 6, 1. Fazer o 6 ocupar as 3 posições, né? Poderíamos também ter 1, 1 e 6. Mais 3 opções, né? Ou seja, aqui nós temos 3 números, né? Mais 3 números. Então, nosso total de números aqui, 6 mais 3 igual a 9 números, né? Agora, aqui na letra C ele pergunta quantos números interessantes de 5 algarismos terminam com 0. Então, temos, nesse caso, o número interessante de 5 algarismos, né? 2, 3, 4, 5. Mas ele quer que termine com o 0, né? Então, o produto desses 4 algarismos aqui vai ter que dar exatamente 0. Quando é que o produto de números dá 0? Né? Quando tem pelo menos um 0 entre eles. Né? Para isso, vamos utilizar quais algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E são os algarismos que se usam para escrever os números. Né? Então, vamos ver quantas opções nós temos para o primeiro caso, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Vamos usar o princípio, né, que eu falei antes. Né? Só que temos um pequeno problema aqui. Né? O 0 pode aparecer uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Ele não pode aparecer nessa posição aqui. Ó. Né? Porque se o número é de 5 algarismos, um número que começa com 0, por exemplo, esse. Ó. Esse aqui não é de 5 algarismos, porque esse 0 é dispensável, que só tem 4 algarismos. Então, quando você vai escrever número com quantidade fixa de algarismo, não pode iniciar com 0, né? Outra coisa também, como é que nós vamos contar os números? Não vamos ter que contar os números que o 0 aparece uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Né? Então você faz o seguinte, né? Vamos escrever todos os números com 4 algarismos. Né? Depois vamos escrever todos aqueles 4 algarismos que não tem o 0, que é fácil de escrever. Né? E aí subtrair os números que não, os 4 algarismos que não tem 0 aqui entre eles. Né? Vamos fazer o seguinte, vou logo começar, sabemos que aqui não podemos começar com o 0. Então nós só temos 9 opções. Né? Só temos 9 opções, ou 1, ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então vou usar uma delas, vamos usar o 8, por exemplo. Né? O 8, mas eu tinha 9 opções. Né? Utilizei o 8. Né? Agora, posso usar qualquer um deles para o segundo, inclusive o 0 agora. Né? Então eu tenho quantas opções? Tenho 10 opções. Vou escolher o 1, mas eu tenho 10 opções. O próximo, posso escolher qualquer um deles de novo. Tenho 10 opções de novo. Escolher o 3. E para o próximo tenho 10 opções de novo. Vou escolher o 5. Pronto, está aí um número que não serve. Esse aqui é um número que não serve porque não tem 0. Mas eu podia ter utilizado o 0. Porque a partir do segundo momento ele está disponível também. Então, se eu utilizei esse, mas se eu fizesse com todos eles, as possibilidades de ser quanto? 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ó. Então teríamos 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 vezes 10, 1000 vezes 9.000 números de 5 algarismos, né? De 5 algarismos terminados em 0. Só que entre esses, tem esse tipo aqui que não serve. Né? Por exemplo. Né? Então agora eu vou contar todos esses tipos que não tem 0, para subtrair desses 9.000. Né? Vamos contar agora os números de 4 algarismos que não
tem zero de 5 algarismos, onde o zero não aparece nos 4 primeiros, né? Ó. Vamos lá, vou fazer isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Aqui o zero, né? Aí agora, como eu não quero que o zero apareça, eu vou usar esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só tenho 9 opções, né? Então, para o primeiro, posso utilizar qualquer um, por exemplo, 4, mas eu tenho 9 opções, né? Para o segundo, posso usar qualquer um, o 5, por exemplo, mas tenho 9 opções. Para o terceiro, posso usar qualquer um, 7, por exemplo, mas tenho 9 opções. O próximo, posso usar qualquer um, até o 7 de novo, né? Ou 6, 5, 4, sei lá, vou usar o 5, mas tenho 9 opções. Nesse caso, não tem como o zero aparecer aqui entre esses 4, porque eu não estou escolhendo nenhuma das possibilidades, havia essa possibilidade de escolher o zero, diferente daqui do primeiro caso. Portanto, aqui são todos os números de 9 algarismos, 9 vezes 9 vezes 9 e vezes 9, né? São 4 aqui, né? Que é 81 vezes 81, né? Que dá, vamos fazer aqui a continha bem aqui, 81 vezes 81. 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 8, 8, 8 vezes 8, 64, né? Dá 1, 16 vai 1, 6.561. Estamos aqui, 6.561 números terminados em 0, sem 0 aparecer nos quatro primeiros algarismos, né? E aqui números de 5 algarismos, né? Números terminados em 0 de 5 algarismos, né? De 5 algarismos, né? Números terminados em 0 de 5 algarismos, que é um G, sem 0 aparecer nos 4 primeiros, aqui, ó, né? Então agora nós queremos, é só os números que 0 aparecem entre os 4 primeiros, ó. Então é só fazer desses números que nós temos aqui, os 9.000, tirar esses aqui, ó, 6.561. Todos os outros, o 0 vai aparecer pelo menos uma vez entre os 4 algarismos, né? Então, vamos fazer aqui 9.000, né? Menos 6.561. 6.561, né? Isso aqui é 9.000 menos 6.561. Subtraindo aqui é 9.000, né? Vou deixar logo um 8 aqui, né? 9, 9 e 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 6, 3. 9 menos 5, 4. Né? 8 menos 2, 6, né? 2.439, né? 9. Números, né? Aqui são números interessantes de 5 algarismos e terminado em 0. É isso aí.